Nosso evento já vai começar. Enquanto espera, curta nossas redes sociais. Bom dia, desculpa, boa noite a todos e a todas, né? Então, em nome da Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, a gente tem a honra de ter conosco hoje o grande professor André de Carvalho Ramos, professor titular do mestrado e doutorado da Faculdade Autônoma de Direito, FADIS, de São Paulo, doutor pela USP, livre docente em Direito Internacional pela USP, é procurador regional da República, é amigo da minha queridíssima ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar. Eu tive a grata honra de tê-lo como meu primeiro professor do módulo de doutorado, né, na FADISP, né, que nos abriu a porta aí num convênio espetacular feito com a nossa irmã, né, e em nome do desembargador João Simões, professor André, em nome da desembargador João Simões, que é nosso diretor, em nome da desembargadora Joana, queridíssima desembargadora Joana, nossa vice-diretora da escola, em nome de todo o corpo docente da irmã, a gente tem essa grata satisfação de tê-lo conosco para tratar desse tema tão importante, né, que envolve aí os direitos humanos, sem dúvida, aquilo que o senhor realmente tem de know-how e de conhecimento técnico para passar para a gente, né, e falar sobre autismo, né, o papel do Poder Judiciário. Né, o senhor já teve um outro momento, né, com a defensora pública, a gente assistiu, a gente conversou, tive oportunidade de ligar para o senhor, eu até compartilhei na minha rede social que a minha conversa com o senhor foi uma conversa muito saborosa, né? O senhor é uma pessoa muito simpática, então o senhor se dispôs, a gente tentou fazer em setembro, o senhor não, vamos fazer em outubro, e eu digo, outubro, esse é o mês do meu aniversário, professor, então eu estou ganhando de presente, que pena seja no final do mês, mas estou ganhando de presente a sua presença aqui conosco, a pessoa que eu passei a admirar mais ainda, já utilizava como meu referencial teórico nas minhas aulas na faculdade, quando lecionava Direitos Humanos aos meus alunos lá na Newton Lins, e agora tive como professor, e agora eu vou dividir esse momento com o senhor, lhe ouvir, na realidade, né? Ouvir o senhor, e aí que todos que estejam conosco consigam ouvir também, e eu já lhe passo a grata palavra para o senhor nos brindar hoje com a sua exposição. Mas me permita só colocar uma frasezinha no dia de hoje, que eu acho legal a gente começar com a visão, uma pegada motivacional aqui, né? Nós estamos com vários colegas aqui na live, várias pessoas na live, magistrados,
e pessoas da sociedade. Eu vou dizer que só acorda com oportunidade, né? Quem não dorme com ilusão. A gente tem que sonhar, né? E a gente sonha que todos nós sejamos iguais nessa sociedade. Professor, fica à vontade, o senhor tem a palavra e a gente vai trocando a ideia no meio da live. Fica à vontade, professor. Bom, eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todas e todos e agradecer à Escola da Magistratura do Amazonas, na pessoa do desembargador João Simões, na desembargadora Joana, e, é claro, o convite do professor Flávio Freitas. E eu diria, Flávio, a honra é toda minha, tanto por estar aqui, graças a essa tecnologia, estar presente aqui, poder conversar, poder travar esse diálogo com os colegas magistrados, professores, e especialmente com a nossa audiência, né, E por que isso? Porque tratar de direitos humanos é tratar, em primeiro lugar, da própria essência, né, que nos caracteriza. Tratar dos direitos humanos é tratar de igualdade, é tratar de liberdade. Boaventura Santos mencionava justamente que nós temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza, mas também temos o direito à diferença justamente para que nós não nos descaracterizemos. Então, isso é um mundo plural, um mundo diverso, um mundo no qual creio que a sociedade brasileira ganha bastante, e agora chegamos ao nosso tema. Os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu comentava na nossa sala do café virtual que toda a minha trajetória, trabalho na área de direitos humanos do Ministério Público Federal, estudo, sou sempre um estudante, né? Estudante da matéria, há 25 anos. Tive, claro, né, alguns momentos que eu saí da área de direitos humanos, fui para o direito eleitoral, mas o que nesses quase 25 anos, então, o que me chamou muito a atenção? Me chamou muito a atenção a falta de visibilidade, a falta de reflexão, que tem melhorado bastante nos últimos anos, os direitos das pessoas no espectro autista. Então, essa oportunidade, para mim, é ímpar. Me convidem que eu venho aqui sempre. Por quê? Porque conscientizar não somente as pessoas que são os familiares, são as próprias pessoas com transtorno do espectro autista, dos direitos, mas também conscientizar os neurotípicos, conscientizar a sociedade envolvente, que ganhamos muito. Eu vou dar meu depoimento pessoal. Sou uma pessoa muito melhor agora do que a pessoa que estava lá estudando, né, 12 horas por dia, 14 horas por dia, para ingressar no concurso do Ministério Público Federal. Hoje sou uma pessoa que vê a sociedade, vê os seus semelhantes com outros olhos. E isso também creio que é a grande lição de uma live como essa. Não somente, claro, empoderar as pessoas, mostrar efetivamente os direitos para uma sociedade inclusiva, mas mostrar também aos neurotípicos essa realidade. Evitar o uso de termos pejorativos, estereotipias negativas, que nós utilizemos, como hoje eu vejo as pessoas, os indivíduos do transtorno, usam o termo autista, mas usam com orgulho. Nós temos que parar com a ideia, vamos chamar assim, há duas ideias centrais aqui do meu diálogo. A primeira ideia central é entender a deficiência, não somente essa, mas todas, com base em uma perspectiva médica. Eu não contei, eu acho que para o Flávio, mas uma das honras da minha carreira foi ter sido convidado para participar como especialista espero que esteja todo mundo ok, né? Fui convidado como especialista para participar do primeiro rascunho, né? Nós chamamos de draft, né? Borrador em espanhol. Primeiro rascunho da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Foi um orgulho, foi na Cidade do México, foi no longínquo ano de 2002. Tenho certeza aí que alguns nossos
que estão na audiência devem ter nascido, inclusive, nesse ano. Então, foi nesse longínquo ano, e a convenção acabou sendo aprovada em 2006. E desde desse momento, para mim ficou muito claro que nós tínhamos que superar de vez o chamado modelo médico, que a deficiência deveria ser detectada e trabalhada pelos médicos. Não que os médicos não sejam super importantes, né? Tenho na minha família médico, etc. Mas o que a deficiência, no fundo, e aí vem o modelo social. A deficiência é, na verdade, uma construção social no sentido de não inclusão. Se nós pensarmos nas barreiras, né? Por exemplo, há barreiras arquitetônicas, mas essas barreiras arquitetônicas são barreiras para as pessoas com deficiência, por quê? Porque a sociedade envolvente, quando vê alguma barreira, e como são maioria, obviamente não mais subsiste a barreira. Vamos imaginar que eu tenho lá uma colina, eu já penso num elevador, eu já penso em algum tipo de solução. Não se transforma numa barreira, se transforma para o cadeirante, porque não foi pensada na rampa. Foi pensada, eu já vivenciei na minha história profissional, eu vivenciei reformas, e depois a gente conversava com o arquiteto, ele falava, nossa, nem pensei, não me lembrei, né, que agora é lei, etc. Mas isso, né, nos loucos anos 90, a invisibilidade. Por quê? Porque essa barreira arquitetônica, na verdade, não quer dizer que as barreiras não existem, mas para a sociedade envolvente, para a grande maioria, se pensa tão somente naquilo que lhes atinge. E aí a minoria, aqueles vulneráveis, não recebem a atenção devida. Então, o que me chamou a atenção nessa convenção da ONU foi esse foco. O segundo ponto importante dessa convenção da ONU, na verdade, são 3 grandes lições dessa convenção que no Brasil adquiriu o Estatuto de Emenda Constitucional. Segundo, foi justamente que era, na verdade, uma convenção de direitos humanos. Olha que interessante. Ou seja, tratava-se de discutir as pessoas com deficiência à luz da igualdade, à luz dos direitos humanos. Então, os direitos das pessoas com deficiência não deveriam ser tratados com outro prisma a não ser o prisma de direitos humanos. Isso influenciou a nossa lei brasileira da inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou, inclusive, o Código Civil. Não há nenhuma visão de paternalismo, de piedade, porque o modelo médico também conviveu durante muito tempo com um modelo de tratamento piedoso. Não, são seres humanos, necessitam tão somente do quê? De direitos, como eu, como todos nós, precisamos de direitos. Isso é a chamada sociedade inclusiva. Essa perspectiva é muito importante. E a terceira perspectiva, que eu vejo que vamos avançar muito ainda, que é justamente nada sobre mim sem mim. Ou seja, eu falei para o Flávio, eu vou dar... Não, ninguém me pediu isso, viu, gente? Eu fico maravilhado com os podcasts, com a participação das próprias pessoas do transtorno do espectro autista, que, claro, como qualquer outra deficiência, também apresentam-se sob uma riqueza muito grande. E que também isso é importante para que nós, ao substituirmos o modelo médico pelo modelo social, nós consigamos entender que não se trata de simplesmente exigir adaptação. Aquela questão da ponte. A ponte que os neurotípicos querem que as pessoas com transtorno de espectro autista atravessem a ponte e se comportem como neurotípicos. Em primeiro lugar, isso, do meu ponto de vista, é uma violência sem tamanho. Uma violência sem tamanho. É simplesmente desconhecer a individualidade, desconhecer as peculiaridades, simplesmente querer, eu diria até, né, essa violência tamanha, gerar também uma tensão constante, um esgotamento psíquico constante. Pensem, né, todos nós, aqueles que são neurotípicos, etc., mas todos temos as nossas peculiaridades, nos forçar a ser aquilo que a gente não é. Né? Então, todo mundo, nem vou dizer os meus, né, eu também tenho as minhas peculiaridades.
escolhi, né, amo o que eu faço, etc. Agora, vou imaginar que me forçasse a fazer aquilo que eu não gosto, eu detesto, ia ser uma violência psíquica diária. Hoje eu acordo segunda-feira, fico feliz, trabalhei o dia inteiro hoje, né, o Flávio sabe nossa rotina, tive reunião com o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, até falei que estaria aqui em Manaus, né, me sinto em Manaus, né, falei que estaria com vocês, ele mandou um abraço a vocês, o Dr. Carlos Vilhena, que é Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, que trabalha, né, na Procuradoria, né, lá em Brasília. Então, olhem que interessante, é importante esse terceiro aspecto, que a sociedade envolvente, os neurotípicos, também percebam que não se trata de buscar, e o modelo médico fazia um pouco isso, que nós queríamos essa adaptação. Na verdade, a sociedade inclusiva, ela tem que tratar, claro, os diferentes, respeitando as suas diferenças e aí concretizando a igualdade material, que é aquela parêmia de Aristóteles antiga, né? A igualdade não é tratar de modo idêntico a todas e todos, mas sim tratar, claro, desigualmente os desiguais. Então, temos a chamada igualdade material. Então, hoje, a minha fala aqui é com base nesses três vetores. São vetores que foram consagrados na Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil a ratificou de acordo com o rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, equivalente à emenda constitucional. Mas eu diria que a minha palestra vai ser, claro, jurídica, vai ser baseado naquilo que eu amadureci nesses 25 anos, mas eu diria que o direito em si não é, claro, a resposta, mas é que é um instrumento importante para a transformação. Não é a resposta única, mas é um instrumento, é um dos vários instrumentos para que nós tenhamos efetivamente uma sociedade inclusiva. E há momentos que há muita, nós vamos ver, discriminação. Por mais que tenhamos o apoio da lei, se vê muitas vezes as dificuldades, as pessoas do transtorno do espectro autista, elas são muitas vezes discriminadas ou mesmo olhadas daquele jeito. Olha, mas como você tem você é uma pessoa do transtorno do espectro autista, porém você faz faculdade, porém você mas o fato é que essa pessoa teve que superar muitas mais barreiras imensas que não deveriam existir. Então, eu fico imaginando, por exemplo, na minha vida, se eu tivesse que superar essas barreiras, talvez eu não estivesse aqui. Então, olha que interessante, exigir gera muita exclusão e mais, vai contra o ditame da nossa Constituição. É a nossa Constituição que exige essa sociedade inclusiva. E para terminar, como vocês já sabem, né, essa parte introdutória, a sociedade brasileira perde muitíssimo com a exclusão. A diversidade, esse colorido que a inclusão nos dá é fonte de vitalidade. Conversávamos, eu e Flávio, os colegas, naquele café virtual, e pensávamos justamente como seria muito bom, por exemplo, o sistema de justiça, que pessoas do transtorno do espectro autista tivessem cada vez mais espaço. Sim, eu sou defensor das ações afirmativas, claro que sou defensor, é necessário que se entenda. E por quê? Porque uma pessoa com transtorno do espectro autista tem excepcionais condições de trabalhar no sistema de justiça, em todas as suas facetas. Então, por isso, a sociedade brasileira ganha muito se nós conseguirmos implementar a convenção, óbvio, né? A lei brasileira de inclusão e depois, agora, a lei sobre as políticas públicas em relação aos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, que nós vamos falar da Lei Berenice aqui. Eu vou pedir... Só me permite uma parte, professor, só para atrapalhar um pouquinho aí a sua explanação, assim, atrapalhar entre aspas, né, só para trocar uma ideia, quando o senhor falou do modelo médico, que a gente ainda vê adotado, né, em que pese, a gente tem uma convenção que diz o seguinte, olha, a faixa é do modelo médico, e a gente, pegando no tema específico, uma coisa, a gente está diante de uma pessoa com deficiência, que tem uma deficiência de locomoção.
que a gente consegue colocar uma rampa, né, e a gente consegue melhorar o acesso, né? Ou então a gente tem uma deficiência temporária onde a gente consegue aplicar uma medicação e a gente cura. O autismo não tem cura, o autismo é inerente à pessoa, por isso, como o senhor fala, a gente está tratando de uma pessoa que é daquela forma, né? Ou seja, eu não tenho que pensar em modelo médico em curar ninguém, eu tenho que pensar assim, eu tenho que incluir ela na sociedade. E para incluir ela na sociedade é isso. Está aí a convenção, estão todas as normas, e é essa visão. Foi só esse ponto, porque esse modelo médico muito me assustou quando eu passei a ler sobre ele. Em que pese você vê a visão de querer melhorar, né? Não é a pior das coisas. Ninguém está dizendo que eu estou fazendo isso para excluir, mas termina que tem essa visão, né? Termina que isso termina acontecendo, que não é isso que a gente quer. Né? Mas, professor, era só esse apartezinho, fica à vontade. Mas, Flávio, foi importantíssimo, porque uma parte importante da discriminação, agora específica, as pessoas com deficiência têm todas as dificuldades de inclusão, mas as pessoas com deficiência, no caso do transtorno do espectro autista, tem ainda essa discriminação adicional que, por vezes, há uma incompreensão se são mesmo deficientes, porque não entra naquele estereótipo tradicional da deficiência. Então, e até pelo seu esforço pessoal, muitas vezes, com uma grande tensão, você conversa com uma pessoa do transtorno do espectro autista, ela vai te dizer do seu chamado esgotamento sensorial. E muitas vezes, quando ela se recolhe, quer dizer que ela está totalmente esgotada. E, por exemplo, imaginem, né, que talvez nós nos esgotemos, sei lá, 24 horas num trabalho penoso. No caso delas, sempre porque há essa interação que lhe é muito penosa. Então, há momentos que, por exemplo, ir no supermercado fazer uma compra é penoso, uma mudança de rotina é penoso. Então, há uma discriminação, mas isso, a pessoa vai no supermercado. Bom, mas toda essa dificuldade poderia, inclusive, porque é uma barreira atitudinal da sociedade envolvente. Então, isso é o outro problema. São barreiras, e aí eu vou chegar, inclusive, na minha conclusão, é que, puxa, a Leberenice falou, determinou, agora não há dúvida, né? As pessoas do transtorno do espectro autista são consideradas pessoas com deficiência, então, dentro de todo, né, a gama de instrumentos que a legislação constitucional, a Constituição, inclusive, oferece. Mas eu diria que nem era necessária essa menção. Por quê? Porque a pessoa com transtorno do espectro autista preenche todos os requisitos da Convenção da ONU. Todos os requisitos. Fala do impedimento, fala das barreiras. Então, mas, claro, foi muito importante explicitar, muito importante, até porque existia esse tipo de alegação, então foi importante, mas, em teoria, nem isso. E também outro ponto que o Flávio mencionou, a atualização da terminologia. Foi perfeita a Convenção da ONU quando largou mão de pessoa portadora de deficiência. Isso é algo que é constrangedor, eu compreendo, o momento da redação da Constituição brasileira era a terminologia da época, mas por quê? Porque você porta um objeto, eu deixo essa caneta aqui, não sei se dá para ver, mas você não deixa a sua deficiência na porta da sua casa, você é. Isso lhe acompanha, e por isso, como eu comentei, há um modelo social que faz essas exclusões. E por isso a atualização da terminologia, para mim, por isso nos meus livros, eu comento que a Constituição de 88 tem que ser lida, já que é uma emenda constitucional, né, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, equiparada à emenda constitucional, eu sei que não é uma emenda, é equiparada a uma emenda, mas eu vou agora começar uma breve apresentação. Vamos ver aqui como que eu faço para, né, apresentar aqui sem que, né, cometa aí, né, vamos ver aqui alguma bobagem aqui, por exemplo, desconectando a gente, né? Vamos ver aqui, compartilhar o quê? Né? Compartilhar com o monitor, né, gente? Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Vamos ver.
Aí eu teria que compartilhar a minha tela, mas vocês, se eu tiver mais coisas abertas, é meu problema aqui, né? Uhum. Pronto, vamos ver se eu acho a janela que eu quero abrir aqui. Pronto. Estão vendo, gente? Tudo bem, Flávio? Dá para ver alguma coisa? Começou a compartilhar agora, professor. Compartilhando. Está compartilhando agora. E vocês conseguem me ver ou só conseguem ver a tela? Eu creio. Agora estamos vendo a tela e o senhor. Está tranquilo. Pode ficar à Agora estou vontade. vendo você, Flávio. Então, minhas caras, meus caros, é um pequeno diálogo. Isso, né, como eu comentei, é uma riqueza muito grande de informação. Por isso, eu vou começar aqui trabalhando com vocês justamente a Lei Berenice Piana, que fala da política pública, né, nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtornos do espectro autista. Sobre a terminologia, eu vou aqui, em primeiro lugar, mostrar que a terminologia que foi buscada, transtorno do espectro autista, visava justamente combater aquela visão de carga pejorativa que o termo autista ou autismo foi utilizado ao longo dos anos para retratar um estado de alienação, né, um estado que era pejorativo, um estado de alienação perante os outros, perante a sociedade. Por isso, tantas expressões que, né, não merecem aqui, né, sequer ser reproduzidas, que utilizavam para retratar, até hoje, em alguns, até obras jurídicas, né, colocam, isso não é 3 pontinhos autista. Do meu ponto de vista, isso, né, merece estar, claro, todo o repúdio. Eu até comentei com o Flávio, que bom se fosse, né, se nós tivéssemos mais pessoas com transtorno de espectro autista, teríamos uma sociedade melhor, né, ocupando, por exemplo, cargos no sistema de justiça, na universidade, etc. E por isso optou-se. Mas, por outro lado, você vê hoje que pessoas do próprio transtorno, do próprio espectro, perdão, elas acabam também utilizando. Então, há um empoderamento do termo, e aquilo que eu já comentei, nada sobre nós sem nós. Então, é muito interessante observar, aprendo bastante no convívio com pessoas do transtorno do espectro autista. Então, esse primeiro ponto terminológico, é muito interessante ver uma reapropriação desse termo para que haja, então, uma valorização do uso desse termo. O segundo ponto é que, por trás desses espectro, há realidades muito distintas. Há realidades muito distintas e que hoje, por exemplo, foram... há uma certa busca de uma classificação de graus, 1, 2 e 3, para abarcar toda essa realidade. Então, aquilo que, por exemplo, uma certa literatura chamava do chamado autismo leve, outra literatura denominava de alto rendimento, etc., hoje são graus 1, 2 e 3. Então, busca-se, com isso, evitar uma grande fragmentação e também ter muita cautela, né, com rótulos. Outro ponto importante da mesma maneira que não há uma individualidade que nos enriquece os neurotípicos, também há uma grande individualidade que enriquece também todas as pessoas do transtorno do espectro autista. Por isso, a rotulação, ela nos leva quase que inexoravelmente à discriminação. Então, é muito interessante saber que há uma grande pluralidade, há uma diversidade. Claro que há alguns elementos em comum, que nós iremos ver quais são esses elementos em comum. Mas vamos começar aqui, em primeiro lugar, em relação ao direito internacional, como eu prometi para vocês. Por mais que a Lei Berenice nos tenha auxiliado muitíssimo, e eu a recebi com uma grande alegria em 2012, né, em dezembro de 2012, foi um grande presente, é aniversário do meu irmão, viu, Flávio? Então, foi um presente muito grande, que eu recebi, vendo, né, todo feliz pelo aniversário do meu irmão mais velho, e a lei, mas apesar disso, se nós pensarmos na definição, depois nós vamos ver a definição da pessoa com deficiência,
a pessoa do transtorno do espectro autista preenche totalmente essa denominação prevista na Constituição, na Convenção, que tem estatura de emenda constitucional. Outro ponto importante que faz o famoso tripé. Há 3 diplomas normativos que a nossa audiência tem que destacar caso esteja começando um estudo dos direitos das pessoas do transtorno do espectro autista. Tem que destacar a Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, e eu uso a Convenção apenas como vamos chamar assim, o diploma normativo de maior destaque. Mas nós podemos pensar na Convenção Interamericana, nós poderíamos pensar em algumas declarações, até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, se eu tiver que escolher uma, eu escolho essa Convenção da ONU de 2006, que o Brasil ratificou e incorporou internamente. Em segundo ponto, a Lei Brasileira de Inclusão, alguns chamam de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu gosto de falar Lei Brasileira de Inclusão, porque é o seu grande objetivo, que busca promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos humanos por pessoas com deficiência. E visa o quê? Uma sociedade inclusiva. Então, essa é a alma, né? E com a Lei Berenice, fechamos o tripé. E agora vamos trabalhar os direitos, né, da pessoa com deficiência. Aquilo que eu comentei, a grande lição, né, desses últimos anos é justamente que as pessoas com deficiência, elas, como todas as demais pessoas, têm que ter os seus direitos respeitados. Ou seja, trata-se aqui de uma questão de direitos humanos. E toda a discriminação, diferenciação, negativa de direitos, mostrava justamente que um grande contingente da humanidade estava em situação de vulnerabilidade. E por isso, olha que interessante, quando a Convenção e os diplomas normativos que, em geral, tratam das pessoas com deficiência, elas tratam, em primeiro lugar, a partir de um impedimento. A deficiência é um impedimento de longo prazo, mas que não é visto de maneira isolada. Não é visto de maneira isolada. Só assim é possível diferenciar efetivamente algum tipo de deficiência física, que eu creio que quase todos, por exemplo, eu uso óculos, né? O meu aparato visual tem as suas limitações. Agora, obviamente, não está associado a uma barreira que me obstrui de realizar de maneira efetiva, plena, a minha inclusão na sociedade, com igualdade de condições. Então, há 2 pontos importantes no conceito do chamado modelo social. Reconhecemos que há, claro, impedimentos, e podem ser de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, mas o impacto, a grande questão há um impacto, e eu sei que no caso das pessoas com transtorno do espectro autista, muitas vezes é devastador esse impacto, que é um sentimento de exclusão. Aí, claro, é necessário ver as barreiras, né? Que a Convenção chama de barreiras? Então, são barreiras que, por exemplo, podem ser urbanísticas, não havia sequer uma previsão, né, de inclusão. Se via que as pessoas com deficiência, por exemplo, deficiência física, não tinham acesso, né, aos bens públicos, aos bens sociais, não tinham sequer a sua visibilidade, seu direito de se locomover. Então, há barreiras urbanísticas, há barreiras arquitetônicas, eu já falei, né, da falta de rampa. Eu trabalhei, Flávio, durante 6 anos com direito eleitoral. E vocês sabem que o grande local de votação, né, não perguntei, mas talvez o Flávio com certeza já foi juiz eleitoral, o grande local de votação do Brasil são as escolas. E eu ficava absolutamente emocionado vendo o número ainda, o percentual ainda limitado no estado de São Paulo, né, que é o estado, né, mais rico, mais arrecada, etc., do Brasil, de escolas que não eram inclusivas, que não tinham superado ainda barreiras. E era aquela dificuldade, né, que o Flávio conhece, de saber como que nós íamos instalar sessões, porque
bom, né, a Justiça Eleitoral não possui locais próprios. Ela trabalha, né, com aquilo que a sociedade oferta, e nesse momento se vê. Né? E um ponto interessante, né, eu já me pronunciei sobre isso, então é público, eu entendo que a resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dispensando a pessoa com deficiência de votar, caso haja um grande obstáculo para a sua... Eu entendo, inclusive, o sentido foi suavizar um dever, mas talvez não tenha sido a melhor solução. Talvez a melhor solução se nós entendemos como constitucional o dever de voto, aí eu entendo que não é per se inconstitucional. Eu defendo o voto facultativo, né? Uma vez até conversando com o ministro Toffoli, eu defendo o voto facultativo. Como, né, uma filosofia de participação política, eu entendo como... Agora, se nós entendemos, eu acho que não é inconvencional, não é. O voto é obrigatório. Nós deveríamos obrigar, né, depois de mais de 30 anos da Constituição de 88, que nós tivéssemos locais de votação inclusivos. Então, há barreiras arquitetônicas nas escolas. Vocês percebem isso. A sociedade envolvente percebe isso quando vai votar. Né? Pelo menos uma vez a cada 2 anos, né, eleição municipal, depois as gerais. Barreiras nos transportes, nem preciso dizer, né? As dificuldades nos transportes públicos, nós não temos os chamados ônibus adaptados, aqueles ônibus que abaixam, né, para ficar no nível da calçada, há muitas dificuldades. Bom, eu vou pular. E barreiras atitudinais, né? Barreiras à discriminação, a falta, então, de compreensão do neurotípico, né? Isso gera, claro, mais exclusão. Então, por isso, se eu posso dizer que me emociona, é que nós temos que discutir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, nem que seja, professor, não aguento o juridiquês, não aguento ficar falando de convenção, etc., mas que nós, então, pelo menos sensibilizemos, né, a sociedade envolvente, os neurotípicos. Isso talvez, não gostou do artigo, ficar citando o artigo, etc., mas que nós sensibilizemos. Né? Então, isso, por quê? Porque é a barreira atitudinal. Né? O professor Flávio mencionou que nós tivemos na FADISP um evento parecido com esse, com a doutora Renata Tibiriçá, que a doutora Renata Tibiriçá é a maior especialista, defensora pública do Estado de São Paulo, maior especialista na matéria, e a professora a doutora Renata comentou sobre discriminação de estagiários, por exemplo. Isso é uma barreira atitudinal, nitidamente, né? Nitidamente. Ou seja, você ter na sua cabeça um estereótipo, né, de como deve se comportar e não consegue entender, por exemplo, a própria dinâmica de trabalho da pessoa, que é diferente. Né? Não estou dizendo pior ou melhor, simplesmente é diferente. Né? E aquilo que todos nós que temos a convivência, né? E como eu falo, a convivência com qualquer ser humano, né? Nós podemos perceber que há tanta diversidade, cabe a nós, né? Em relação, inclusive, aos neurotípicos, encontrar os seus melhores potenciais, habilidades, etc. Né? Então, mas eu sei que juridiquês é quase impossível, né, de ser eliminado numa palestra, né, quando convidam, né, um professor de direito, né? Então, quais são alguns pontos marcantes que não são, vou dizer, não é assim, mas eu converso tal, eu não consigo detectar nada. Muitas vezes essas pessoas se esforçam tanto para atravessar a ponte, né, em direção aos neurotípicos, que se desgastam tanto, e muitas vezes o diagnóstico é tardio. Né? Por isso, um dos pontos mais importantes da lei que eu vou comentar é a saúde, é o diagnóstico precoce. O diagnóstico tardio, claro, é melhor o diagnóstico tardio do que a ausência de, né? Não tenho dúvida. Mas o sofrimento que foi gerado... Então, alguns pontos nodais aí da legislação. Deficiência na comunicação e na interação sociais, deficiência da comunicação verbal e não verbal, né? Então, o arqueólogo em Marte, né?
Então, uma expressão, vocês devem ter já visto isso, o arqueólogo em Marte, né? Então, você é arqueólogo em Marte, né? Então, como entender os neurotípicos, né? A chamada reciprocidade social, a questão do desenvolvimento e relações apropriadas de acordo com o seu nível de desenvolvimento, claro, né? Então, é uma questão que envolve muito o aspecto de relação social. É isso que nós podemos verificar que consta da lei, né? A lei fala, então, de uma deficiência persistente, clinicamente significativa de comunicação e interações sociais, né? Fala de padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, de interação. São pontos, né, de marcação. E aí, é claro, todas as pessoas têm as suas, né, as suas histórias, as suas questões, e isso vai, claro, variar, mas esses são, na visão da legislação, seriam os pontos considerados marcantes no tocante à própria caracterização, à definição da pessoa com transtorno do espectro autista. A lei superou, né, adotando essa visão mais abrangente do quadro, superou aquelas denominações que também a medicina também supera, de síndromes, né, como Asperger e outros, né? Nós tivemos, então, essa atualização prevista. E esses são alguns marcadores, né, que mostram bem essa questão comportamental e que tem, aí sim, né, como é uma deficiência, a pessoa com deficiência, né, portadora de deficiência, esse impedimento gera toda essa barreira e na sua busca de igualdade, na sua inclusão social. Então, isso é um pouco aquilo que está previsto na legislação. Então, só para realçar, né? Padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Muito desses padrões servem, inclusive, e aí né, o Temple Grandin, há vários livros que mostram os depoimentos das pessoas do transtorno do espectro autista, que gera a própria uma espécie de reação a todo o estresse de conviver, né, com os neurotípicos. Então, o padrão restritivo e repetitivo de comportamento, para alguns, é uma reação que o esgotamento sensorial gerado pela essa convivência com os neurotípicos, que é aquilo, né, o arqueólogo em Marte, né? Os comportamentos e motores ou verbais estereotipados, né? Também é comum, essa questão de esgotamento sensorial, é comum também que se apresente com um repúdio, né, a determinadas sensações, por exemplo, algum tipo de poliéster, algum tipo de sensação, tem uma percepção, muitas vezes, maior sobre sons e imagens, e por isso também, de novo, essa questão do comportamento ritualizado, né? Rotinas e padrões de comportamentos, esses interesses fixos geram, muitas vezes, segurança, que é o chamado hiperfoco. Né? O hiperfoco. E por isso é muito importante que nós, a sociedade inclusiva, é uma sociedade que tem que compreender, né, o hiperfoco, né, tem que compreender, conversando com pessoas do transtorno espectro autista, que é vamos chamar assim, é um momento da felicidade, né? Como eu creio que todos nós, né? Eu diria assim, fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta, que é o hiperfoco. Mas tem uma família que acha que esse hiperfoco vai ter dificuldade de sobrevivência. Gente, é um problema de todas as famílias, né? Eu vim não sei se eu contei para o Flávio, eu vim da área privada, né? Quando eu vim para a área privada para a área pública, havia um certo desnível, né, salarial, lembra o tempo da inflação? Ninguém queria ir para a área pública, né? Talvez agora aconteça a mesma coisa, né, com essa mudança de regime previdenciário. Eu sempre falo, né, é a teoria do pêndulo, você tem que fazer o que gosta. Eu, graças a Deus, eu busquei fazer o que eu gosto, né, não pensei né, na matemática, né? Vou ganhar mais sendo advogado aqui em São Paulo, vou ganhar mais sendo sei lá o quê. Não pensei nisso, né? Vai prestar concurso,
né, tabelionato, né? Não pensei nisso, fui fazer o que eu gosto, né? Então, o hiperfoco, no fundo, é fazer o que gosta, né? Aí vem o nosso problema, juridiquês de novo, e a discriminação, né? São as exclusões, né? São as exclusões, né? Que é justamente você criar restrições, distinções, né? Isso pode ser, claro, pode ser tanto comissivo, né? Ou omissivo, então pode ser comissivo ou omissivo, tá? E que vai prejudicar, impedir ou anular o exercício dos direitos das pessoas com deficiência, né? Um dos instrumentos, do meu ponto de vista, um instrumento importante em relação a justamente fornecer essa igualdade material é a existência de ações afirmativas, né? Então, eu sou totalmente favorável à existência de ações afirmativas por vários motivos, né? O primeiro deles, é claro, né? É o próprio, claro, cumprimento da igualdade prevista no artigo 5º caput da Constituição, igualdade material, né? E o segundo ponto é, como eu comentei, gera visibilidade, gera uma sociedade plural. Ah, professor, mas isso não vai acontecer ao longo do tempo? Possivelmente, mas as ações afirmativas permitem encurtar o caminho à sociedade inclusiva, permitem encurtar. Então, nós precisamos, claro, de educação, nós precisamos de conscientização dos neurotípicos, óbvio, mas também isso tem um tempo, né, de maturação, e as ações afirmativas, por isso elas são tidas sempre como temporárias, né? Qualquer que seja a barreira, históricas, inclusive, né? Todo o tratamento da pessoa com deficiência. Se nós olharmos no passado, o tratamento da pessoa com deficiência é um tratamento de exclusão, né? Tratamento de exclusão. Aqui não é um diálogo sobre o tratamento geral das pessoas com deficiência, mas há vários momentos históricos que a pessoa com deficiência era, né, totalmente excluída da sociedade, né? Muitas vezes negando-lhe o direito à vida, outras vezes negando-lhe o direito, inclusive, de viver em sociedade, que eram as chamadas internações, né? Então, né, essa é, do meu ponto de vista, um grande instrumento de superar essas barreiras históricas. Como combater a discriminação? Então, eu aqui, aproveitando esse espaço que o Tribunal de Justiça do Amazonas me deu, lembrar da Lei Brasileira de Inclusão, né? Comunicar à autoridade competente, né? Buscar sempre não se omitir, né? Não se omitir, não normalizar comportamentos, né? Eu sei que faltam só 5 minutos, né, Flávio? Então, eu vou acelerar um pouquinho, né? Educação. Então, eu tenho um binômio, educação e saúde. Educação essencial, educação essencial. Toda vez que nós pensamos em superar essas as diversas discriminações que a sociedade brasileira possui, né? É um olhar, inclusive, retrospectivo, né? Vocês sabem, né? Eu acabei de publicar agora, Flávio, um artigo que muito mergulha, né, sobre o Brasil, né, na era colonial, luz do direito internacional. Uma sociedade violenta, uma sociedade escravocrata, uma sociedade, então, que tem raízes na exclusão. E por isso, mas é impossível mudar? Claro que não. Eu só fiz uma análise histórica. Por quê? Para sensibilizar a geração presente, para que nós tenhamos noção do nosso desafio, né? E é óbvio... Professor, deixa eu só interromper mais uma vez, professor, e agora é uma interrupção boa, né? É para interferir no tema. Fique à vontade, não se preocupe com o tempo, tá? Nós estamos com uma grande audiência aqui no YouTube, tem muitas perguntas para a gente debater aqui com o senhor, estou notando tudo que está passando, e tem pessoas que estão me contactando desde quando a gente começou a divulgar, o Samuel, de Goiânia, tem a Kate, que está falando de família, que o senhor já tratou também dos familiares, são temas muito importantes, então fique à vontade com o tempo, não se preocupe com isso.
E a minha experiência é que a educação é essencial e, ao mesmo tempo, é uma das barreiras atitudinais, inclusive, né, mais difíceis, né? Hoje é comum que tenhamos a chamada escola inclusiva na aparência, né? E depois, quando necessita, né, do chamado apoio terapêutico, né, do apoio especializado, exige que a família pague, né? O Supremo Tribunal Federal já rechaçou, considerou constitucional que cabe à escola, né, o custeio. Vou aqui esclarecer da seguinte maneira a minha posição que está no meu livro, né? Imagine, né? Imagine, do ponto de vista do neurotípico, você chega na sua escola, na escola que você escolheu, você está pagando, porque chegou no Supremo, porque a Confederação, né, Brasileira dos Estabelecimentos de Ensino Privado afirmaram que eles não deveriam pagar, né? Olha na linha com a devida vênia, tá? Na linha de argumentação, não deveriam pagar porque é uma empresa privada, etc. São custos adicionais, etc. Agora, imaginem, nessa visão neurotípica, vocês matriculam o seu filho, a sua filha, e chega lá e não tem cadeira. Não tem aquela mesa, né? Aquela mesa, né? Lembra que a gente chamava, Flávio, bancos escolares, né? Não tem a cadeira, não tem a mesa. O pai, né? O pai da aluna, do aluno neurotípico, vai falar, meu Deus do céu, mas como assim? Óbvio que o que eu pago na mensalidade tem que ter cadeira, né? Tem que ter. Da mesma maneira, o pai ou a mãe, uma pessoa com transtorno do espectro autista, tem esse mesmo direito, né? Ou seja, compõe a prestação de um serviço educacional que seja um serviço para todas e todos. Da mesma maneira que é inimaginável o diretor de uma escola falar assim, não, você paga a cadeira a mais, né? Você paga do seu bolso os bancos escolares, né? Inimaginável, inimaginável. Da mesma maneira, mal comparando, né, grosso modo, né, foi a restrição que os planos de saúde faziam para o chamado apoio psicológico à pessoa com transtorno de espectro autista, estabelecendo aquele número limitado de sessões. E, inclusive, nós temos, com certeza, pessoas de Goiás, foi uma luta da Procuradora da República, Mariane Mello, da mesma maneira que, notem, os planos de saúde queriam criar, bom, isso é no tempo, né, muito antigo, né? Eu trabalhei no consumidor há muitos anos, mas eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com direito do consumidor, havia uma tentativa dos planos de saúde, eu acho que o Flávio se recorda, de limitar o número de dias na UTI. Bom, a pessoa chega no limite dos dias, faz o quê? Vai botar onde, né? Vai botar onde? Eles perderam também, eu creio que hoje os planos de saúde acabam compreendendo que eles têm que fazer uma análise de custos, etc., mas eles não podem ter uma prestação de serviço que, né, seja, né, com tantos problemas. Da mesma maneira, eu trago esses exemplos para a audiência para que fique mais claro, né? É um esforço pedagógico, claro, é de grosso modo, é uma aproximação, é um instrumento pedagógico para que se veja como é difícil efetivamente fazer uma educação inclusiva. Por quê? Uma educação inclusiva, o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão fala, ela, sim, tem que estimular a todas e todos, né? Eu sempre me recordo, né, eu estudei, né, claro, né, eu continuo estudando, né, e aprendo muito com os pedagogos, com as pedagogas. Sou de uma família onde também minha mãe é professora de história, né, da rede pública, né? Então, sempre aprendo bastante e é importante para as escolas que nós tenhamos essa diversidade, né? Eu vejo, claro, na busca, né, por aprovação no Enem, né? Aqui em São Paulo nós temos algo chamado FUVEST, né? Muitas das escolas só querem, né, aqueles alunos ou aquelas alunas que vão ter, né, um destaque no Enem, etc., quando, na verdade, as escolas deviam preparar a pessoa para a vida, né? Não para um destaque no vestibular, mas sim um preparo para a vida como um todo. E a vida como um todo é uma vida em sociedade, uma vida
na qual há essa riqueza, esse colorido que eu comentei, com todas e todos. Então, muitas vezes, essas escolas acabam tendo essa visão que tem que ser aqui esclarecida, que se trata de maximizar todas as habilidades, os talentos, e que são, claro, são extremamente diversos, e por isso ganhamos todos. Sei que isso é muito difícil, a existência do Enem, dos vestibulares, né, gera muitas vezes rankings de escolas, né, aquela ali que mais coloca, etc. E aí, com um olhar mais atento, se percebe que essa escola só, então, busca selecionar, inclusive com provas, os seus melhores, as melhores alunas, os melhores alunos, quando, na verdade, isso nem deveria existir, né? A escola tem que tratar a todas e todos, estimulá-los para que eles obtenham aquilo que eu acho que, né, com a nossa idade, né, Flávio, a gente percebe que é o mais importante, né? A felicidade, né? Recusa, né, obviamente, né, nós sabemos que pode existir, mas o Supremo já se posicionou. A pessoa com transtorno do espectro autista deve ser incluída no chamado ensino regular, e se necessitar de um acompanhamento, de um acompanhante especializado, né, o apoio terapêutico, é um problema pedagógico, claro, mas que a direção da escola deve atuar, né? Não pode recusar a matrícula, é uma das questões mais duras dos familiares, porque muitas escolas ficam na inclusão na página da internet, né? A inclusão termina ali, né? A inclusão fica ali, né? Mas, né, isso, a nossa legislação, ela exige esse acolhimento. Também é importante que se diga, né, na Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a necessidade também de atender às necessidades, não se pode aceitar e deixar que lembra que eu falei da ponte? Né, que a pessoa com transtorno do espectro autista que atravesse a ponte. Não se pode, assim, que essa pessoa, na verdade, seja acolhida, que seja entendida as suas especificidades, né? Já me perguntaram como implementar, né, redução de jornada de servidores públicos com filhos ou dependentes com deficiência, gratuidade no transporte interestadual e o direito ao benefício de prestação continuada. Isso é igualdade material, né? Há legislações municipais das mais diversas pelo país. Permita-me citar aqui, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos, vocês sabem, né, moro numa metrópole que, né, passou de 10 milhões. Eu trabalhava com direito eleitoral, São Paulo representa o Rio Grande do Sul, gente, capital de São Paulo, só para vocês terem ideia, né? E a prefeitura estabeleceu há muitos anos rodízio, né? No começo havia toda uma aparência de proteção ao meio ambiente, mas na verdade o rodízio obviamente, porque tem muito carro aqui, né? Tem muito carro e não dá para todos os carros circularem ao mesmo tempo, etc. E, por exemplo, a prefeitura permite que as pessoas do transtorno do espectro autista e outras pessoas com deficiência, né, possam ser liberadas do rodízio, né? Então, professor, mas isso é tudo detalhe, etc. A sociedade inclusiva, ela vai ser, do meu ponto de vista, alcançada com essas medidas de inclusão, medidas que geram, inclusive, visibilidade, né? Gera as ações afirmativas, vocês sabem, a exigência de um percentual nos concursos públicos, e as pessoas do transtorno do espectro autista se habilitam como, obviamente, pessoas com deficiência, então são merecedoras também dessa ação afirmativa, né? Eu havia comentado, né, para o Flávio, que eu ia falar de atenção integral, e no caso específico do nosso do TEA, do transtorno do espectro autista, como é um transtorno do desenvolvimento, nós sabemos justamente isso, né?
que o atendimento precoce, na verdade, aqui é o diagnóstico, né? Atendimento e diagnóstico precoces, né? Evita sofrimento e auxilia, né, na inclusão social. Então, a legislação pugna por isso, pugna por esse atendimento multiprofissional. Não se trata tão somente, né, do apoio psicológico, a necessidade, muitas vezes, de fono, né, muitas vezes há uma questão envolvendo motricidade fina, muitas vezes uma dicção, né, já que nós estamos falando do arqueólogo em Marte, muitas vezes o português é um idioma estrangeiro, né? Então, toda a facilidade de aprendizado do nosso idioma natal, nosso idioma materno, paterno, nosso idioma, que é o caso português, advém da nossa relação. É por isso que vocês percebem que há brasileiros que moram de maneira precoce no exterior, eles falam como native speaker, né? Vão morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, falam como britânicos ou norte-americanos, porque a relação social ela é indispensável para o aprendizado, né, do idioma. Agora, muitas vezes, a pessoa do transtorno do espectro autista, ela, arqueóloga, né, em Marte, ela acaba falando e precisando de um fono, né, para falar o quê? Português, para falar português, para conseguir se desenvolver. Então, é necessário também esse atendimento multiprofissional, e aí, é claro, evidentemente, se há necessidade, né, muitas vezes não há, mas também medicamentos e nutrientes. Então, saúde, educação, esse binômio que eu me propus a realçar aquilo. E é claro, né, eu poderia continuar aqui, Flávio, e falar do trabalho, né, falar do trabalho, da inserção profissional. Nós temos cada vez mais, vocês percebem, né, isso, que hoje também esse olhar inclusivo tem também permitido que nós tenhamos um diálogo empoderado com pessoas do transtorno do espectro autista, e a discriminação no trabalho ela é uma barreira muito grande, não desconheço, mas não desconheço que nós temos uma crise no trabalho como um todo, não desconheço a disciplina que eu ministro hoje na pós-graduação em Direitos Humanos, né, na era digital, não desconheço a Revolução 4.0, não desconheço que, né, vocês já devem ter visto aquele documentário, né, sobre uberização, né, estou utilizando a denominação que se deu no documentário, né, transformando, né, uma empresa em um substantivo comum, né, né. Então, não é necessariamente essa empresa em si, né, mas todo o contexto da precarização das relações de trabalho. Então, eu entendo que temos que discutir bastante a inserção no mercado de trabalho. O concurso público é sempre um ponto importante para dar visibilidade. Reconheço que possivelmente nós não teremos tanta abertura de vagas. A Revolução 4.0 também chegou no serviço público, né? O teletrabalho, a pandemia mostrou que é possível no mundo jurídico, por exemplo, o trabalho totalmente digital, né? Mas é uma discussão que vamos ter que realizar, de que modo deve ser feito. Inclusive, isso passa por preparo profissional, isso passa também por assumirmos, né, talvez um tratamento mais adequado na inserção na universidade, né, para que haja, né, obrigatoriedade, que nós tenhamos também reservas de cotas no ensino universitário, né, para pessoas com deficiência, especialmente pessoas, como eu falei, o que me chama muito a atenção nas pessoas do transtorno do espectro autista é que o movimento ganhou muita visibilidade. No passado, isso não existia, me chamava muita atenção a invisibilidade
na gama dos movimentos envolvendo as pessoas com deficiência. Então, por isso, diria até para que nós tenhamos também, sejamos otimistas, Flávio. Avançamos muito, Flávio. Flávio, é impressionante. É impressionante. Nisso, talvez, a Revolução 4.0, Flávio, nos auxiliou. Poder fazer essa live, né? Poder ter um impacto, né, no YouTube, vai ficar registrado, imagino, né? Aqui o Tribunal de Justiça, o peso, né, de uma palestra dessas no passado, né? Hoje em dia coloca na nuvem, várias pessoas vão nos procurar, isso é muito interessante, né? Tem a questão também prevista na lei Berenice a respeito da recusa à matrícula, né? A questão foi muito questionada isso, né? Perda do cargo, isso aí. Mas, do meu ponto de vista, a mera menção, como implementar, etc. Para mim, dentro dessa palestra, que não pretende ser totalmente jurídica, a menção de um mínimo de sanção, né? Por quê? Porque o sofrimento das famílias era muito intenso, né? A recusa na matrícula é um momento no qual a família se sente totalmente desamparada. Eu entendo que há momentos de desamparo com a pessoa do transtorno do espectro autista. O primeiro momento é esse, né? O primeiro momento é a falta de diagnóstico, né? Vou dizer aqui, por favor, não estou generalizando, por favor, mas a dificuldade de se encontrar um apoio técnico especializado que faça o diagnóstico, né? Faça o diagnóstico. É por isso que se vê, né, o Flávio sabe, né, situações do tipo diagnosticado com 28 anos, com 30 anos. O senhor está certíssimo nesse ponto, e aí falando da vivência, né, empírico, né, do que se vive. Por quê? Porque eu lembro bem que eu fui a São Paulo com meu filho, né, eu vou deixar o jurídico para o senhor e eu vou dar a minha visão empírica. Saí eu de Manaus, vou a São Paulo com o Bernardo, e fui só, né? Minha esposa teve que ficar, a gente tem 3 filhos, né? Em casa, a gente tem um amigo que disse que eu tenho um harém cheio de criança, né? Enfim, sou extremamente feliz com isso. Cada um tem seu papel. Mas, enfim, cheguei em São Paulo para tratar, lá no Sabará, né, um distúrbio alimentar. A visão era o distúrbio alimentar. Eu chego lá, o médico olha para mim e fala bem assim, deixa eu falar, pai, eu acho melhor você pesquisar uma outra situação aqui. O distúrbio alimentar, ele é importante? Né? O senhor falou aí da questão me fugiu a palavra, mas vai voltar, né? Mas o senhor falou no início da live. Mas eu acho que é importante a gente tentar esse diagnóstico primeiro. Tem alguma coisa aí, né? A gente consegue perceber. Aí você corre para um outro profissional. Aí você não consegue. Aí o profissional vem e fecha. Olha, eu acho que tem todas as características. Aí você pega o rótulo, né? E a visão não é o rótulo, mas saber como você vai lidar com isso. Que eu acho que... E aí, essa é uma parte que me emociona muito, porque assim, eu olho para o Bernardo e vejo o Bernardo, ele é muito bem resolvido, do ponto de vista dele, né? Pelo menos que a gente chega. O maior sofrimento, aí é onde chega, a Kate até falou, Kate de Deus, eu acho o sobrenome aqui no YouTube, é a família, né? Toda vez que eu falo de família, eu tive a oportunidade de tratar de uma live de pessoa com deficiência, inclusive até a desembargadora Vânia estava presente, até me emocionei, comecei a chorar quando eu falei da família, porque é muito difícil para o pai, né? Você vê, não, mas o autismo é leve, né? Aí eu sempre digo assim, eu acho que é leve para quem não vive, né? A gente que vive, você vê seu filho no parquinho, né? Todas as crianças brincando e o seu filho sozinho. Para ele tá normal, é o mundo dele, tá tranquilo, tá feliz, ele tá feliz. Mas o pai aqui com o coração dolorido, você vendo aquilo, poxa, aí você compara, não a comparação ruim, como você falou, nenhum tipo de comparação ruim, mas aí você vê, por exemplo, minha filha mais velha de 14 e minha filha mais nova de 100, tem uns coleguinhas que ligam, papai, deixa eu falar com a minha coleguinha,
eu quero meu coleguinha para ligar, deixa eu ligar para minha coleguinha que está em Manaus. E aí o Bernardo, filho, quem são seus amigos? Ih, papai, deixa eu pensar. Eu acho que eu não tenho amigo. Então, essas coisas que aí na família, né, no coração do pai, no coração da mãe, eu falo pela minha esposa também, dá aquela dorzinha. Mas para eles não, né? Eles têm a vida deles, eles conseguem viver, porque aquilo está dentro da vida dele, do normal da vida dele. Se eu fosse interferência, pessoal, só para a gente complementar, mas aí com a visão empírica. E por isso, como eu comentei, né, o atendimento precoce, né, você ter o diagnóstico precoce. Por quê? Porque a sociedade cobra muito, né? Como o Flávio comentou, há um comportamento considerado, entre aspas, né, normal, e óbvio, né, que todos depois, né, percebemos que o normal é uma construção social, óbvio, né? O normal é uma construção social, por isso varia tanto, né, ao longo da história da humanidade, né? Varia tanto o que era o normal há 100 anos, o que é o normal hoje, uma construção social e, em geral, opressora, né? Muito entre nós, né? Então, por isso, como não há muitas vezes o diagnóstico precoce, o atendimento multidisciplinar, há muito sofrimento, né? Por quê? Porque se busca, muitas vezes a família também busca que a pessoa com transtorno do espectro autista atravesse a ponte, venha para cá, venha para o mundo neurotípico, não é nem sequer necessário, não é sequer necessário. Então, cobrando a questão dos amigos, cobrando a questão da interação social, cobrando a eliminação desses comportamentos ritualizados, estereotipados, cobrando o fim do monotema, né? Cobrando, mas só deseja falar disso. Bom, mas é uma maneira também, o hiperfoco, uma maneira de se atingir a felicidade, né? Então, por isso, o diagnóstico precoce faz com que nós entendamos, né? Então, que não seja também só ele que venha para cá da ponte, que nós também possamos ir para lá, né? E uma riqueza, o Flávio com certeza percebe isso, como aprendemos, né? Como aprendemos bastante, né? Com esse olhar, né, diferente. Muitas vezes nosso olhar é um olhar já está, né, tão padronizado aí na vida social, e o olhar é um olhar sempre mais que nos muitas vezes nos enriquece, sempre nos enriquece e mostra como a sociedade inclusiva é um bem para todas e todos, né? Um bem tremendo, né? Bem tremendo. Sem contar que é um mandamento convencional, né? Sem contar que não é nenhum tipo de, não é dádiva, não é caridade, não é sequer, né? Pode mudar amanhã, não pode mudar amanhã, cláusula pétrea da Constituição, né? A Convenção da ONU mostra que é um padrão mundial, né? Deixei aqui meu contato, viu, Flávio? Eu estou no Facebook, Instagram, eu demoro para responder, né? O Flávio sabe disso, mas eu respondo, né? Deixei aqui minhas obras, né? Eu falo mais da pessoa com transtorno do espectro autista, efetivamente eu falo mais no meu curso, né, de Direitos Humanos, né, que eu faço questão, dou um destaque, né? Talvez seja talvez o único, né? Não fico olhando o curso dos outros, claro, né? Cada um tem a sua abordagem, mas faço questão de, né? Trouxe a lei Berenice, a lei Romeu Mion. Para terminar aqui, Flávio, como essa nossa luta é tão importante que nós, nas nossas instituições, nas faculdades, nós nos engajemos. Eu vou dizer aqui o caso que envolveu o uso da máscara. Estamos falando da pandemia, uma pandemia que levou mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, creio que a dor muito grande no Amazonas. Na minha família, 2 tios, né, partiram, e o que a lei que tardiamente, né, a lei que tardiamente estabeleceu a obrigatoriedade da máscara, né, tardiamente, porque inicialmente a lei da pandemia, né, a lei 13.979, ela não estabelecia o uso da máscara, foi a lei 14.019 que estabeleceu, mas olha que interessante, né, mostra a importância da visibilidade. Estabeleceu a dispensa, né, as máscaras de proteção individual, né, que foi introduzida pela Lei 14.019, para ser utilizadas, né, nesses locais de acesso ao público,
ou com reunião, né, reunião de aglomeração, reunião de pessoas, ficou decepcionado a pessoa do transtorno do espectro autista que não consegue usar máscara. Uma questão de opção, olha que interessante, não é questão de opção, não consegue usar máscara. Né? Então, é um sofrimento, né, muito grande. Então, a lei desobrigou. E aí, todos, é um caso público, né, por isso eu utilizo aqui, não estou, né, fazendo nenhum juízo, né, pelo que as informações, não havia o conhecimento por parte, né, do pessoal de uma empresa de aviação, né, gerando, né, depois uma reação, do PROCON, imposição de multa, né, isso mostra como a visibilidade é importante. Se nós poderíamos pensar, né, Flávio, se tem alguma legislação que é conhecida hoje no Brasil, é a lei da pandemia, né? Se tem alguma legislação que, né, se discute em detalhes no Supremo Tribunal Federal, é a lei da pandemia, que as grandes empresas que, claro, manejam, né, situações de aglomeração, como empresa aérea, conhece, é a lei da pandemia. Né? Óbvio, né, todos, né, que manejam, né, situações de aglomeração, e os voos, né, o transporte aéreo está permitido, etc., e desconheciam, mostrando a vulnerabilidade agravada da pessoa do transtorno do espectro autista, aquilo que o Flávio comentou, porque muitas vezes, além do desconhecimento, né, há essa sensação, como assim não quer usar máscara? Né? Será que não é só uma criança mimada, etc.? Então, eu imagino, né, quantas vezes o Flávio já ouviu isso, as pessoas me contam isso, é uma incompreensão. E, como eu falei, nós não estamos falando de uma lei obscura, de uma situação, não. Estamos falando da lei da pandemia, a lei 14.019 alterou a lei da pandemia. Né? Então, se tem uma legislação que, né, tenho certeza, né, que todas e todos conhecem, né, depois de puxa, vamos fazer 2 anos. 2 anos nisso, né? Com 600 mil mortes, sim, a criança foi retirada do avião. A criança foi retirada. Aquilo foi muito duro, né? Aquilo foi muito duro, né? Olha só como a visibilidade. Por isso eu estou homenageando aqui a escola da magistratura nessa fala final, lembrando como é importante. Não, professor, não precisa mais falar disso, todo mundo já sabe. Não é bem assim. Não é bem assim. Há sempre, como eu comentei, você tem algo mais. E isso mostra, e não é coincidência. Nós temos que falar bastante do transtorno do espectro autista. A sociedade, os neurotípicos, muitas vezes entendem que isso é um tema, né? Poxa, mas isso é deficiência? Isso nós estamos falando da Lei Berenice em 2012, né? 9 anos já, né? Nem é novidade, né? Por isso, no meu livro, eu faço questão de trazer a Lei Romion. Eu sei que a questão da identidade, há muita discussão. Eu me inclinaria, né, Flávio? Você não perguntou, mas eu me inclinaria a dizer que é um avanço. É um avanço. Eu temo também muito por rótulos, discriminações, né? Mas eu diria que nesse momento da necessidade de visibilidade, né, a Lei Romion, para quem não conhece, né, homenagem ao filho, né, do apresentador e um grande lutador na causa das pessoas do transtorno do espectro autista, né, o filho dele, o meu. O apresentador todo mundo conhece. Agora eu acho que eu não tenho tempo para nada, meu Flávio, eu acho que está no, né? Poxa, um grande abraço a ele, né? Sucesso aí na sua vida profissional, claro, sempre. E eu diria que é um avanço. Sei algumas pessoas falam, uma carteira de identidade, sei que necessita de regulamentação, salvo o melhor juízo, essa regulamentação saiu aí, né, em São Paulo. Temos alguns estados, a doutora Renata Tibiriçá fez menção, alguns estados. Eu diria, na minha obra também eu tomo posição, eu acho que é um avanço, porque serve, né, ali, se eu quiser anotar, 13.977, né? Ela serve justamente para que os órgãos estatais, centrais e municipais possam, né, instituir essa carteira de identidade da pessoa do transtorno espectro autista para, inclusive, dimensionar, né, a política pública de proteção desses direitos.
né? Nesse ponto específico, professor, se o senhor me permite, só para eu fazer um apontamento, eu tenho um grande amigo que é do Ministério Público, inclusive nós trabalhamos por 6 anos numa comarca, chama Vitor, ele é doutor pela PUC, lá de São Paulo, ele trata sobre direitos humanos, ele está na promotoria, hoje em dia, em Manaus. Para mim, eu acho que no Amazonas ele é uma grande referência no que se diz, no que se fala em direitos humanos. Hoje ele trabalha muito com a questão do idoso, lá na promotoria dele. Então, faço aqui o registro do Dr. Vitor, um grande amigo, não sei se está presente, mas, enfim, é uma pessoa que eu gosto muito. E certa vez, logo que saiu essa questão da carteira, ele me fez um questionamento. Flávio, o que é que você acha? E eu disse a ele, até discutindo com a minha esposa, a Aline, que escreveu sobre o mercado de trabalho do autista na dissertação dela do mestrado, né? Eu disse assim, eu acho importante, Vitor, porque normalmente o autista ele não tem fenótipo, né? E às vezes, em que pese eu acho isso extremamente indelicado, né? Mas qual a sua deficiência, né? É indelicado isso. Para o autista é difícil, porque o autista não tem um fenótipo, né? E aquela carteira é uma forma de garantia. Então, eu pensei por esse lado. Eu acho que no momento a gente teve uma divergência de posicionamento. Vitor Moreira, Rebeca, isso mesmo, o grande Vitor Fonseca. Eu acredito, inclusive, que o Vitor hoje pensa de outra forma. Ele até falou que, mas eu imaginava que deveria ser uma carteira para todas as pessoas com deficiência. Eu não vejo nenhum problema, Vitor. Mas eu acho que o autista ele tem um diferencial, ele não tem um fenótipo, né? Eu não sei se o senhor concorda comigo, professor, que também foi um dos questionamentos que foi feito aqui. Como é que eu faço para tirar a carteira, a questão da regulamentação e tal, né? Que eu estou tentando catalogar as perguntas, que eu vou ter que já passar para o senhor umas 2 perguntas aqui para a gente seguir ao final da live, mas fica à vontade. Podemos já passar para as perguntas. Eu concordo, como eu falei no meu livro, eu dou posição, sou favorável à lei. Nesse momento, reconheço que pode gerar algum tipo de vulneração, no sentido de discriminação, mas nós temos que combater a discriminação, temos que impedir que essa rotulação, a estereotipia negativa, e também a vantagem, eu vejo, na carteira, é justamente que elimina aquela fase, né, da discussão inicial, né, que gera, né, muitas vezes, essas exclusões de direitos. Mas você é mesmo deficiente? Isso, como assim? Você está aqui no mercado, né, você está comprando. Aquela visão que a pessoa com transtorno do espectro autista, e aquelas estereotipias, né, que devemos combater, né? Ela não se comunica, por exemplo, que muitos filmes de Hollywood contribuíram para isso, né? Então, e a riqueza, né, do espectro. Então, temos, no espectro, sim, temos o grau 1, grau 2, grau 3, temos muitas vezes dificuldade, a questão motora, muitas vezes, a motricidade fina, por isso o apoio do fono, e tem a questão relacional, o idioma natal é muitas vezes complexo. Você vê a literatura, o Flávio conhece, muitas vezes a pessoa com transtorno vai obter felicidade no estrangeiro, né? Porque como Professor, vai para o estrangeiro, tem um livro belíssimo, americano que foi para a Finlândia, vai para o estrangeiro porque lá todos os seus comportamentos vão ser tidos como comportamentos, né, de uma outra cultura. E no fundo, desculpa, Flávio, o que você ia falar? Não, na realidade, eu só ia. Eu sei que o senhor tinha cortado a noção, eu achei que tinha acabado a sua explanação, mas se eu tiver alguma coisa a falar, é só para eu já tentar encaminhar 2 perguntas para o senhor, caso o senhor já autorize aqui, que eu já deixei separadas. Bom, professor, assim, dentro de algumas coisas que a gente já falou da carteira, falou do diagnóstico precoce. Foi falado do horário reduzido, se as pessoas com deficiência, e até numa questão geral, teriam, por exemplo, a pessoa com deficiência e seus parentes um horário reduzido de trabalho para que possa dar mais atenção aos seus familiares, né, dentro do aspecto autista ou de outro tipo de deficiência. Esse é um questionamento, tá? Um outro questionamento
se teria uma forma eficaz de combater essas dificuldades diárias. E aí eu complemento essa pergunta com a outra que foi trazida para a gente ficar, que tem a mesma visão, né? Quando os entes públicos não respeitam os direitos dos autistas, se eu ver que essas três perguntas são interligadas, e a última é como os pais, né, como tratar a situação dos pais que não têm condições de pagar um acompanhante na escola. Então, a gente vê que é uma política pública de inclusão efetiva, né, dentro do que deve ser feito aí, ou Defensoria, o Ministério Público. Mas aí, qual é a sua visão em relação a isso? Aí, como pergunta, a questão do horário reduzido e das formas de políticas públicas para a inclusão efetiva da pessoa com deficiência, sem gastos desnecessários, obviamente, que não é todo mundo que consegue ter recursos para dar, né, aos seus parentes o melhor acesso. O seu áudio, professor, está cortado. Então, vou começar a segunda pergunta a respeito do apoio terapêutico, né? O Supremo Tribunal Federal, na DIN 5.347, a natureza do ministro Fachin, decidiu que a Lei Brasileira de Inclusão é constitucional. Então, no caso da escola pública, óbvio, né? A escola pública não pode cobrar, a escola pública tem que ofertar um serviço público de qualidade, um ensino inclusivo, e as notícias que eu tenho, né, dos colegas que atuam mais no primeiro grau, é muito das escolas particulares. As escolas particulares que têm essa posição que o Supremo rechaçou. O Supremo rechaçou. Então, a recusa não pode existir, a recusa à matrícula, nós vimos essa sanção ao gestor, né? Não pode existir a recusa à matrícula, não pode, feita a matrícula, depois convidam, né, os pais para aquela famosa reunião na qual é solicitado que o pai, a mãe, né, a família em si, ela, então, pague o apoio terapêutico, né, o apoio especializado em sala de aula. E, por isso, como eu falei, não é claro que é fácil para a família, não é fácil para a família, porque entra em atrito justamente com um parceiro, né, que é a escola é para todos, né, para os neurotípicos, para as pessoas com transtorno espectro autista, é um parceiro, eu diria, né, sou pai também, é decepcionante muitas vezes, é um parceiro que decepciona, né, eu falo isso genericamente falando, né, um parceiro que decepciona, deveria ser uma parceria, deveria pensar na felicidade, mas, né, reconheço. E aí, é claro, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público, como socorro. Mas reconheço também que no dia a dia, né, é um atrito a mais. Né, é um atrito a mais que os pais, muitas vezes, preferem não realizar. Por quê? Porque a criança, nesse momento, ela precisa ser acolhida. Né, ela precisa do acolhimento da família, e por isso também é importante que a família compreenda os seus direitos e tenha, né, muitas vezes, orgulho, né, e é necessário que nós pensemos muito, né, na chamada conscientização, né, é muito interessante ver, inclusive, as datas, né, do movimento das pessoas com transtorno do espectro autista. Muitas vezes nós pensamos, né, quando a ONU fala, né, da conscientização, do dia, né, do conhecimento, né, então, e do orgulho, né, também, do empoderamento, do orgulho da pessoa com transtorno do espectro autista, da pessoa autista, que muitas vezes é aquele termo que foi tão, né, utilizado de maneira indevida, passa a ser ressignificado e com muito orgulho, né, das contribuições que a pessoa do transtorno do espectro autista dá à sociedade como um todo e à sua felicidade. Então, eu diria isso. Quanto à questão do horário, eu comentei aqui, né, de uma lei federal que fala dessa redução. A grande questão é na área privada, claro, né, nós tenhamos esse tipo de apoio, né, na área privada. Sabemos que temos que caminhar com muita, né, estratégia na área privada, porque temos que evitar o efeito backlash, né, o efeito de tentarmos contribuir para incrementar a proteção dos direitos humanos, gerar
uma diminuição da proteção. Então, muitas vezes, por exemplo, se viu na questão envolvendo a proteção da mulher gestante, etc., como caminhamos para evitar também que a mulher sofra discriminação no mercado laboral privado. Então, de uma maneira que eu entendo compatível com a Constituição, quando se buscou jogar totalmente nos ônus da empresa privada, o Supremo considerou inconstitucional, porque sabe o que aconteceria, né, se a chamada licença gestante, etc., fosse apoiada na empresa privada, ela acabaria, dentro da sua liberdade de iniciativa, que também é prevista na Constituição, acabaria, por exemplo, selecionando homens, por exemplo, que é uma discriminação, claro. Mas temos que tomar muito cuidado, com muita estratégia, né? O Estado tem que dar exemplo, não somente a administração pública direta, mas a indireta também. Tem que dar exemplo. É o papel do Estado, né? Esse é o papel do Estado. Então, né, eu diria que o sistema de justiça, etc., tem lei federal, claro, a minha instituição, o Ministério Público Federal, ele cumpre, né? Então é necessário que os órgãos públicos comecem, né? Eu sempre também falo, né, sobre isso, né, que um dos motivos de mudança interna sobre acessibilidade, Flávio, no Ministério Público Federal, foi que antes do Ministério Público Federal começar a cobrar os outros órgãos federais sobre acessibilidade, os nossos prédios não eram acessíveis, né? Então, foi um intenso esforço de administrações antigas, isso foi nos últimos 20 anos, de dar acessibilidade antes, né, dos prédios, né? Eu trabalhei no primeiro grau, em um prédio antigo, né, que era, né, do tempo do Ministério Público Federal como advogado da União, lembra, né? Que antes da criação da Advocacia da União, o Ministério Público Federal também fazia, né, era advogado, era Ministério Público, né, era aquela situação meio, né, complexa, né? E não havia acessibilidade, não se pensava nisso. O auditório nosso tinha escada, né? Então, nós não tínhamos condições de convidar um palestrante cadeirante, né? Não havia condições. Então, houve todo um esforço do Ministério Público Federal no Brasil inteiro, e olha que o Ministério Público Federal tem sede, né? Tem prédio, né? Então, eu diria isso, mas é tomar cuidado com o efeito backlash, de você buscar o aprimoramento da proteção e gerar exclusão. Então, tem que ser com muita estratégia essa questão. E é isso, mas o Estado pode discutir. Professor, para a gente já seguir aqui para o nosso final, né? Bom, eu acho que foi muito proveitoso, a gente tem 1h30 aqui de live, né? Foi passado aqui para a gente que o nosso público, né? Aí eu estou falando dos organizadores que ficam aqui no nosso background ali, do cafezinho, né? Que a gente conversou antes, disse que ela se manteve com um público estável, num número bastante alto, né? De pessoas, né? Eu recebi vários feedbacks, em algum momento eu abri a live no meu Instagram, porque a gente divulgou pelo Instagram, então eu ficava abrindo, informando para ir para o link da bio. Enfim, então o propósito foi muito importante, e aí, técnico, né, de quem fala sobre direitos humanos. Se o senhor puder, rapidamente, só compartilhar novamente ali onde tem o seu Instagram, o seu Facebook, os seus livros. Vamos deixar para a gente finalizar com essa imagem, né? Dizer que a gente espera, né, no futuro bem próximo, né, eu digo, que o senhor esteja na nossa Escola da Magistratura para um curso presencial, né, que a gente consiga formatar isso, para o senhor estar. Isso eu falo em nome do desembargador João Simões, que é nosso diretor, falo em nome da nossa desembargadora Joana, que é nossa vice-diretora, né, pessoas que estão levando a escola aí a esse patamar que a escola está hoje, juntamente com toda a equipe, com o Marcelo, né, com o Juliano, que foi um dos idealizadores, que conversou comigo também, né, para o senhor estar aqui hoje, sabendo que eu fui seu aluno no doutorado, e ele me procurou, aí eu falei com o senhor, a gente tentou, ligou, conversou, enfim, estamos aqui, estamos felizes. Agradeço a todo mundo que fez contato comigo nas redes sociais, né? E aí eu tive bastante contato com uma pessoa chamada Samuel, não conheço pessoalmente, vou citar o nome dele aqui, porque ele realmente trocou várias mensagens comigo, está aqui até agora, eu vi várias mensagens dele, ele é de Goiânia.
né? Tem um filho autista, me contou a história, e dentre outras pessoas que também falaram de mensagens que eu recebi, de pessoas que eu não sabia que tinham parentes autistas, que são próximos, né? São próximos a mim, né? Enfim, então eu fico muito feliz da sua vinda na nossa escola, né? Então, o professor André de Carvalho Ramos tem seu Facebook, tá aqui descrito, seu Instagram, André de Carvalho Ramos, né? As obras do professor Teoria dos Direitos Humanos na Ordem Internacional, né? A outro Direito Internacional de Direitos Humanos, né? E o curso de Direitos Humanos. Esse último livro foi o que eu utilizei, professor, como uma das minhas referências teóricas para os meus alunos, e eu disse isso ao senhor nas nossas aulas do doutorado. Então, eu faço dessas minhas considerações finais, tá? Eu não quero me prolongar muito, quero lhe passar a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais também. Fique à vontade, professor. Flávio, é só para agradecer, só para dizer que contem sempre comigo, esse tema é um tema muito importante, como eu comentei, visibilidade é o início, claro, não é o ponto final, o início da luta é a visibilidade. Isso gera efeitos muito positivos ao longo do tempo. Um grande abraço à audiência, ao Samuel, a todas e todos, e que, então, tenhamos um Brasil melhor, né? Agradeço à Escola, né, da Magistratura do Amazonas pelo honroso convite, ao Flávio, ao desembargador João Simões, à desembargadora Joana, ou seja, todo o corpo docente da escola, pela sensibilidade, por ter escolhido esse tema, e contem comigo. Obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu agradeço a todos e todos que estiveram presentes conosco, tá? Deixo aí um grande abraço, né? Todos os magistrados que estiveram presentes. Aí eu vou citar aqui o doutor Nilo, o doutor Marcelo, a doutora Rebeca, a doutora Andréa Júnior, a doutora Mônica, foram ativas aqui no fórum. E aqui está passando muita gente, a doutora Articlina, que são grandes colegas de magistratura, amigas também, além de colegas amigas de magistratura. Professor, Deus abençoe o senhor. A gente sabe que a nossa vida não seria nada sem Deus, né? Pelo menos eu sou cristão e assim penso, e eu desejo que Deus abençoe a todos nós e todas as nossas famílias. Tenha uma boa noite, né? E a gente vai se encontrar nesse caminho de Deus ainda. E a ministra Elizabeth mandou um abraço para o senhor quando eu falei, viu? Até mais, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Até mais.